Olá, gente amiga. Uma boa noite para você, que Deus te abençoe grandemente. Subiu ao meu coração o desejo de compartilhar através de vídeo uma palavra com você, e é uma palavra que muitos de nós conhecemos pelo seu finalzinho. E Noé entrou na arca com a sua família e veio o dilúvio. Pronto. E ultimamente pouco tem se pregado sobre isso, até porque eu não entendo, né? Mas em vista da volta, da vinda, da segunda vinda de Jesus, as pessoas, os líderes, os pastores deviam pregar mais sobre isso. Porque envolve renúncia, arrependimento, liberação de perdão, envolve cura, libertação, envolve um monte de coisa. A arca de Noé simboliza hoje o arrebatamento. Da mesma forma que Deus livrou aquelas 8 almas, Deus vai livrar pelo arrebatamento aqueles que são leais e fiéis a si. Então, muito mais urgente é hoje que nós continuemos a buscar a presença de Deus de uma forma a agradar a Ele. E a gente percebe pelas pregações aí de muitos que não se fala muito disso, da preparação. Então eu gostaria de saber, perguntar a 10 crentes de denominações diferentes, qual é a sua expectativa para esses últimos tempos, para esses últimos dias, com a vinda do Senhor Jesus? Como é que você está? O que você está buscando? E eu gostaria de também que esse vídeo chegasse a algum pastor, para que ele desse uma guinada nas suas pregações e focasse mais este exemplo que o Espírito Santo inspirou homens a escrever, que é real a vida do Senhor, o arrebatamento, como não acreditaram que haveria um dilúvio, mesmo Deus dando uma ordem a Noé, providenciando tudo para que o resultado fosse satisfatório a fim de livrá-los. O que a gente percebe hoje é que as pessoas estão balançando o ombro. Então eu quero nesse vídeo, depois de ler alguns versículos, tentar criar um cenário em torno dessas passagens. E olha só, vamos ver no capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Não tem nada parecido com os dias de hoje, era só naquele tempo, né? Então veja para onde está caminhando as coisas. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Para Deus falar, eu me arrependo de os haver feito, você já deve imaginar as maldades que se praticavam. Agora, porém, Noé achou graça ao Senhor. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. No versículo 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Veja, qualquer semelhança é mera coincidência, né? A terra hoje não é igual isso aqui, né? Claro que eu estou fazendo aqui uma brincadeira. A terra hoje está pior do que nesse tempo. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Aí Deus dá instrução para ele de como fazer a arca, estabelece com ele uma aliança. Ele vai entrar na arca e seus filhos, sua mulher, a mulher de seus filhos. Aí Deus vai levar de tudo que vive 2 de cada espécie e vai embora na construção. Aí ele vai levar tudo que se come, ajuntará com ele, que será para alimento,
E assim Noé fez. Então veja, o padrão de relacionamento com Deus é a obediência, coisa que Adão não teve no paraíso e nem os homens depois dele. Mas Noé era obediente e Noé cumpriu. Mesmo Noé sabendo que não chovia, que poderia não chover, enfim, Noé ele não estava preocupado com o que ele pensava, com o que ele achava. Ele sabia que quem estava falando com ele era Deus, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, e que a palavra de Deus ia se cumprir, levasse o tempo que levasse. Ele não é bobo nada, obedeceu a Deus e salvou a sua mulher, seus 3 filhos, suas 3 noras. Então, o que nós devemos fazer? Não pensar no nosso ego, não sermos egoístas. Nós temos que trabalhar para salvar a nossa alma e os nossos entes queridos. Ainda que seja por oração, intercessão, súplica, clamor, jejum, busca, madrugadas, montes, não importa. O importante é você estar na presença de Deus para ouvir a voz dele, para ouvir o direcionamento dele, para que a sua mente esteja submissa ao glorioso Espírito Santo. E Deus vai te alertar. Então veja bem, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. E Deus levou para ele lá todo o pessoal, todos os animais, né? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês desse dia, romperam-se todas as fontes. Aí eu quero começar agora do grande abismo, né? Agora eu quero começar a falar. Veja, por 120 anos este homem levou de tempo para construir a arca, segundo as dimensões que Deus deu e as preparações que Deus preparou. Aleluia! Deve ter sido vítima de chocarrice, de parvoíce, de gozação de todo tipo, de insulto. As pessoas comiam, bebiam, se casavam, passeavam, viajavam, os animais davam suas crias, a agricultura, tudo estava tranquilo, como os dias de hoje. Parece que não tem nada acontecendo. Mas Deus avisou, vai vir um dilúvio, eu vou trazer um dilúvio e vou acabar com o povo na terra. Então, nesse mesmo dia entraram na arca Noé e seus filhos, e veja bem, o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. Então, é 7,5 metros. Se você pegar da ponta do dedo aqui até o cotovelo, dependendo do braço, é 45 a 50 centímetros. Então, 15, vamos colocar 50 centímetros, é 7,5 metros. Então, você pega os picos dos montes e joga mais 7,5 metros acima. Quem sobrevive, né? Agora, tem um detalhe que fala aqui, né? Que eles entraram na arca e tal, e o Senhor fechou a porta. As águas cresceram, prevaleceram, né? Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem. Todo homem. Homem aqui, você entende, mulheres, crianças, idosos, toda a faixa etária. Deus está falando aqui, homem por almas, né? Pereceu toda a alma. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. E agora entra a parte que talvez você não vá gostar. Talvez eu quebre um cristal ou 2 aqui. Veja, ou melhor, vejamos. Vamos tentar voltar àquele tempo.
Vamos tentar nos reportar, transferir, imaginar, vivenciar aquilo. Como nos dias de hoje, nós, propagadores do Evangelho, proclamadores da salvação mediante a fé em Cristo Jesus, nós temos uma dificuldade muito grande, porque a mesma lida, as mesmas preocupações que tomaram o coração daquele povo que fazia parte da geração de Noé, está hoje fazendo parte da minha e da sua geração. Não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus, não acreditam no Espírito Santo, não acreditam nos anjos do Senhor, mas em demônios acreditam. Não cultuam a Deus, não louvam Jesus, não honram Jesus, não louvam o Espírito Santo, não buscam comunhão com os santos anjos ministradores da parte de Deus, mas a demônios fazem ofertas, a demônios dá toda atenção e se consagram. E Deus olhou lá no tempo de Noé a corrupção e a maldade. Deus só de olho e viu, não tem jeito, vou acabar com isso. E o que Deus olha agora? A mesma coisa. Só que, de Noé para cá, a gente vem vendo o que Deus está fazendo. A Bíblia relata várias coisas que Deus vem fazendo para lá na frente, com o nascimento de Cristo Jesus, nosso Rei, alcançarmos a salvação mediante a graça. Foi Deus quem nos amou, não nós ele. Hoje nós o amamos porque o conhecemos e o entendemos. Não como devíamos conhecer ou como almejávamos conhecer, mas naquilo que ele se revela, a gente conhece a Deus. E o que acontece hoje? Acontece que as pessoas não estão preocupadas com a arca, com a salvação, com a graça. As pessoas, como no tempo de Noé, que apregoava que haveria um dilúvio para destruir tudo, e tinha na outra ponta pessoas que diziam que ele era louco, que ninguém sabe dessas coisas, que aqui é um lugar que não chove, que Deus jamais terminaria com o mundo, que Deus é isso, que Deus... Então, do mesmo jeito, como eram da geração de Noé, eles também tinham as suas opiniões. E pelo finalizar do dilúvio, a gente entende que prevaleceu a opinião do povo, não a do Noé. E é óbvio que Noé não falou assim como eu falo agora. Olha, eu vou construir uma arca que Deus mandou e daqui a 120 anos vem o dilúvio. Não, ele foi paulatinamente construindo e as pessoas chegavam para ele e perguntavam, ou chamavam ele de louco. O que você está esperando? Aí ele falava, não, um dia eu estava parado aqui, aí Deus falou comigo umas 4, 5 vezes. E outra, as pessoas sabiam que Noé tinha comunhão com Deus. As pessoas sabiam da vida íntegra, porque o próprio Deus diz que ele tinha uma vida íntegra. Agora Deus olha do céu e vê um homem com a vida íntegra e veja a maldade e a corrupção assumindo a humanidade de sua geração. Então há uma diferença muito grande. E essa geração corrupta e perversa via a integridade de Noé. E como nos dias de hoje, os que pregam a palavra de forma verdadeira não tem nem espaço nas redes sociais. Os que pregam a palavra de forma verdadeira têm uma igreja pequenininha. Muitas vezes a garagem da sua casa. E não tem exposição na mídia. Do mesmo jeito, as pessoas seguem a volúpia, seguem a abundância, o brilho, a eloquência, a oratória, mas não seguem ao Senhor. Não lembram das passagens, sede humildes de coração, não lembram disso. Porque o exemplo que essas pessoas têm já não é de humildade desde a sua liderança. Acumular tesouros nos céus, não, ninguém prega isso. Porque se pregasse isso, as pessoas, ao invés de dar oferta, dízimo, carro zero, essas coisas para pastor, elas investiriam no reino. Para os órfãos, para as viúvas, né? Para os necessitados. Não. Aí as pessoas falam assim, não, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma concentração, eu vou dar uma palavra, aí fazem aquela festa, mas tem gente na rua passando fome.
Tem gente no farol pedindo, não comeu já há dias. E a pessoa dá uma moedinha, não dá nem 20 reais para comprar uma Marmitex. Então, do mesmo tempo, do mesmo jeito que estava no tempo de Noé, está no nosso tempo hoje. E eu acredito que está pior. Porque lá as pessoas tinham um homem pregando Deus. Um homem pregando o juízo. Hoje são milhões. E a maioria não tem crédito. É louco, retardado, trouxa e tantos adjetivos. Agora, Deus ele viu. Deus ele viu Noé íntegro. E por causa da integridade dele, Deus salvou toda a sua família. Por causa da sua integridade, muitos serão salvos. Lembre-se que uma alma vale mais que o mundo todo. Não vai atrás de multidão. Não vai atrás de quantidade. Para colocar no seu currículo lá que a sua igreja tem não sei quantos mil. Não, não vai atrás disso. Uma alma vale mais que o mundo todo. E a Bíblia ainda diz que há festa no céu. Os anjos do céu fazem festa quando um pecador, não é 1.000, 1.000.000, um pecador se arrepende. Se preocupe, como eu estou fazendo diariamente, me arrependo 10.000 vezes por dia, em salvar a sua alma. E quantos você puder levar aos pés de Cristo. Esse é o teu galardão, esse é o meu galardão. Agora, a cena cruel é no fechar da arca. E isso ninguém fala. Vai assustar as ovelhas. Vai ter chororô na igreja. As pessoas vão ficar desesperadas. Se eu contar o que aconteceu por fora da arca, quando as águas do dilúvio subiram, elas vão ficar apavoradas. E vão querer ficar. Pois eu vou contar. Pela minha imaginação, Deus fechou a porta da arca. Uma arca que Deus abrindo as comportas do abismo e dos céus. Não tinha vazamento, não tinha volume de água que afundasse, não tinha vento para bater lá nas pedras, não. Deus guiou a arca. Deus sustentou Noé, Deus foi fiel, leal a Noé. Todos os animais ali, não tem relato. Não tem relato. E quando Noé saiu da arca, tinha 1.000 animais mortos. Não tem relato. Porque Deus sustentou, Deus abençoou, Deus cuidou. Então agora vamos esquecer a arca, que é a graça, que é o que eu e você precisamos fazer. Se arrepender, pedir perdão e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Se render ao senhorio de Cristo Jesus. Porque a arca maior agora, a arca maior, chamada arrebatamento, está saindo do trono do Todo-Poderoso Deus para vir buscar os seus Noés. Para vir buscar os seus Noés. Inventei essa palavra agora. Essa arca já saiu, vai vir buscar, Tocou a trombeta, Jesus vem com seu séquito no seu trono glorioso, o Santo Rei, Filho do Deus vivo, e vai buscar e tirar daqui, a sua igreja, o seu povo, o seu corpo. E eu anelo e oro a Deus para que eu e você estejamos no meio desse povo. Porque é por esforço diário. É você combatendo contra as ilusões, inspirações malignas que rondam a sua mente. É você resistir na carne. É você resistir. É isso. Então é diário, é por esforço. Não vou fazer, não quero isso. Não, porque eu quero ir para o céu, eu quero ser arrebatado. É uma luta constante, carne e alma, carne e espírito. A Bíblia diz que um milita contra o outro, para que nenhum vença. E nessa militância, você pensa, né? Enquanto ali está vencendo, um está vencendo o outro. Não. Você tem que fazer o teu espírito forte prevalecer e colocar a carne no lugar dela, subjugá-la. E isso você faz sendo morada e templo, habitação do Espírito glorioso, santo, consolador de Deus. Aleluia.
É dessa forma. O teu espírito, na comunhão com o Espírito Santo, ele recebe força. E vem os pensamentos que vier, vem os desejos que vier, você encontra força, aleluia, para resistir e ficar firme até a arca do arrebatamento vir te pegar. Crê nisso? Mas bem, agora para terminar, imagina as pessoas. Imagina as pessoas. A gente tem visto na televisão países inundados, como recentemente a China, por águas. Nós vimos o Rio Grande do Sul com as casas cobertas de água. E aquilo não era dilúvio, porque Deus disse que sempre, quando chovesse, ele viria o arco e lembrava, para não acabar a terra de novo em dilúvio. É um pacto que ele fez com Noé. Então, a gente vê e fala, meu Deus, olha a casa daquele. Nossa, olha o boi. Olha, o cachorrinho em cima, olha o cavalo em cima do telhado. A gente fica abismado de ver a força da natureza entrando em cidades, destruindo tudo. E não é dilúvio. Agora você imagina naqueles tempos, quando a terra toda, cheia até 7,5 metros acima do mais alto monte de água, quem suportaria isso? Quem estivesse na arca. Aí agora olha da janelinha da arca, tenta como Noé e sua família olhar para fora o que estava acontecendo por onde ele passava com a arca. À medida que a água ia subindo, a arca ia pegando jeito e Deus deslocava a arca. E ele foi vendo e contemplando a fidelidade de Deus com ele, mas também o julgamento de Deus. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia. E ali, naquele exato momento, ele contemplou homens e mulheres, crianças, idosos, portadores de deficiência, cegos, mudos, pobres, rico, negro, branco, amarelo. Ele viu tudo aquilo sucumbir. Ele viu a água como uma boca enorme engolir toda uma geração, com exceção de Noé e sua família. Você consegue imaginar uma mãe amamentando e não ter como se segurar, muito menos o seu bebê, e ver o seu bebê indo embora? Você consegue imaginar um filho que tem um pai e a mãe idosos e que não consegue se salvar, mas antes ele vê a mãe e o pai se afogando? Você consegue ver os animais que as pessoas estimavam até mais que seres humanos, a sua riqueza, tudo boiando, tudo boiando, tudo boiando. Até as aves que não estavam na arca morreram. Por quê? Porque ficou sem aparecer qualquer vegetação, qualquer semente. Então, olha da janela da arca, fecha o teu olho por um momento e contempla. E assim, perceba o que Noé e sua família viu. De certa forma, que consolo ele teve da parte de Deus, porque da mesma hora que ele via o que estava lá fora, ele olhava para dentro e glorificava a Deus por tê-lo salvado com sua família e os animais. Ele teve fé e esperou por 120 anos o aviso de Deus. A longanimidade de Deus, ainda que ferindo os seus olhos, por 120 anos, ele esperava que naquela arca tivesse mais algum ou alguns humanos. E mesmo eles vendo Noé construir a arca,
como eu hoje e muitos, você vê eu pregar a palavra, te enviar textos, te enviar vídeo. Da mesma forma, aquelas pessoas ouviam e viam Deus na vida de Noé. E havia um juízo e não temeram, como muitos hoje não temem. Fazem chacota de Deus, zombam de Deus. E no seu desespero, ao invés de se dobrarem e pedirem perdão, ainda acusam a Deus pela desgraça que lhe ocorreu, pela tragédia que bateu a sua porta. O mundo de ontem com o mundo de hoje tem muita semelhança. Inclusive na arca, que é a graça, que está disponível para mim e para você. E vem aí um tempo difícil. Os 7 últimos anos deste planeta como está, corrompido totalmente, perversidade, iniquidade e maldade para todo lado. Os dias estão contados, mas os últimos 7 anos, Deus permitirá um governo que não seja o dele, sim do anticristo. Assistido por ele. Mas ele dará liberdade com maravilhas, milagres, poderes, para ele fazer o que quiser para te convencer a ficar do lado dele. Para convencer aqueles que estiverem aqui a ficarem do lado dele. E isto para Deus será uma atitude que diz no coração de Deus: eu prefiro ele do que o Senhor. E esses que ficarem aqui e tomarem o caminho desta opção, não entrarão no seu reino de glória e poder. Juntamente com esse anticristo, serão também eliminados. Só que estamos na graça, debaixo do amor de Deus. Ainda há tempo de você não ficar aqui nos últimos 7 anos. De você não ficar aqui debaixo do governo do anticristo. De você não ficar aqui nessa terra corrupta, perversa. O que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então tome uma decisão por Cristo Jesus. E tente refletir imaginando, após o arrebatamento, se você ficar, o que você vai enfrentar? A Bíblia fala assim: ai das que amamentam e das que estão grávidas. Dá-se uma ideia do que muitos vão enfrentar com o anticristo na terra. Principalmente se decidir não segui-lo. Eu queria trazer para você, porque o tempo é urgente, está correndo, o tempo de Deus está correndo, e o tempo é hoje, é agora. Você precisa urgentemente tomar uma atitude para com Deus, de servi-lo hoje e na eternidade, mediante a fé em Cristo Jesus de Nazaré, seu Filho. Você precisa se render a Cristo. É só isso que você precisa fazer. Declarar diante de testemunhas que você agora é de Cristo Jesus. E o sangue de Jesus vai te cobrir, vai te dar um novo nome, vai te marcar. No mundo espiritual vão saber que você é do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aguardar a firme e convicta esperança de que ele voltará para te buscar. Pense nisso. Não faça parte daqueles que vão ficar fora da arca. Deus te abençoe grandemente e obrigado por me ouvir e assistir.